estava ali porque necessitava, precisava ouvir o que Jesus tinha para falar. Jesus deixa em seus ensinamentos. Jesus começa a falar sobre parábolas. Jesus também começa a contar histórias. E uma dessa história está a mais interessante, a qual eu estou lendo e pregando para você. Essa palavra tem por título os dois alicerces. Alicerce significa base, trazendo para o espiritual. Base significa valores ou princípios. Em outras palavras, Jesus estava pregando, Jesus estava ensinando sobre valores e princípios. Repita comigo: valores e princípios. Jesus estava ensinando para os seus discípulos, Jesus estava ensinando para aquela multidão sobre valores e princípios. Só que Jesus ele entra em um assunto, ele entra em uma parte bastante interessante, porque Jesus ele nos ensina a identificar, Jesus nos ensina a achar e também a procurar alguém que pratica valores e princípios. A palavra começa falando por aquele, Jesus falando para os seus discípulos em especial, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Jesus começa falando para os seus discípulos, todo aquele que escuta as minhas palavras. Perceba, Jesus não fala todo aquele que escuta minha palavra. Jesus fala todo aquele que escuta as minhas palavras. Isso significa que não é só uma palavra, são as palavras que vêm do céu, são as palavras que nós escutamos, é as palavras que nós lemos. Jesus vai continuar dizendo: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica. Abre um parênteses aqui para explicar um negócio. Não adianta só ouvir a palavra que Jesus fala. Vou melhorar para você entender. Não adianta escutar as palavras que o pastor fala. Não adianta também somente ler, entender as palavras que a Bíblia que nós vemos na Bíblia. Mas também é preciso colocar em prática. Jesus olha para os seus discípulos e fala: todo aquele que escuta essas minhas palavras, em outras palavras, todo aquele que vocês veem, que escuta as minhas palavras, procure nele, veja nele, olhe ele, identifique nele, se ele as pratica também. Aleluia. Abre um parêntese para começar a pregar nessa noite. Nós vivemos em uma geração que dentro das igrejas, falo isso debaixo de muito tremor e temor, e com muita reverência a quem está em cima do altar, e com muito respeito, mas nós vivemos uma geração em que pessoas têm entrado, pessoas estão dentro das igrejas, e se nós formos parar para analisarmos, são pessoas que são crentes, são pessoas que estão de terno, são pessoas que estão com uma gravata no pescoço, são pessoas que estão até com saia, vestido longo, mas são apenas crentes. E qual é a diferença entre ser crente e cristão? Crente vem para a igreja todo dia, só que vem para a igreja aleluia, com o pensamento: vou ver o que o pastor vai falar, vou ver com a roupa fulano vai estar. E qual a diferença de cristão? Eu vou para a igreja para ouvir a palavra do Senhor. Eu vou para a igreja para ouvir o que o céu tem para ministrar na minha vida. Jesus começa falando: encontre esses camaradas, encontre essas pessoas e façam uma comparação. Observe, se ele escuta, porque primeiro para praticar tem que escutar. Observe, se ele pratica, porque para praticar tem que escutar. Aí Jesus fala: depois que achar esse camarada, compare comigo. Jesus começa a dar instruções, Jesus começa a dar índice para os discípulos que mais tarde seriam apóstolos identificar alguém como Jesus. Jesus está falando: depois que encontrarem pessoas que escutem as minhas palavras e as pratiquem, comparem comigo. Eu quero saber se você está atento ao que eu estou pregando. Eu falei que alicerce significa base.
significa valores e princípios. Jesus está falando para os seus discípulos: encontre essas pessoas. Depois que encontrar, compare comigo se ele tem os mesmos valores que eu tenho, se ele, aleluia, cumpre, carrega os mesmos princípios que eu carrego. Porque não adianta escutar a palavra do Senhor, praticar e não zelar os princípios do Senhor. Porque quem quebra princípios, quebra a desobediência. Quem quebra princípios está em pecado. Quem quebra princípios nunca esteve em obediência com o Senhor. Voltando para a palavra, depois que Jesus fala, depois que Jesus dá índice, aí ele entra em um homem. Nessa história, Jesus fala, Jesus comenta, Jesus ensina sobre duas histórias em uma só, dois homens em um só, duas casas em uma só, duas provas em uma só. Jesus começa falando, depois de encontrar, assemelhar-o-ei ao homem prudente. Homem prudente significa homem sábio. Então Jesus coloca o nome desse homem de prudente. Qual é o nome desse homem? Prudente. Prudente significa sábio. E homem prudente significa homem sábio. Aí Jesus fala: este homem, ele edifica uma casa. Imagino eu, não fala a Bíblia, abre parênteses, que este homem certa vez sai para construir a sua casa. E este homem, ele começa a olhar. Esse homem, ele começa a observar, porque ele era um homem sábio, pastor. Ele começa a observar e ele vai procurando o melhor lugar para edificar a sua casa. Imagino eu que vem a areia, o camarada olha e fala: não dá certo, porque se eu edificar vai cair. Vem a pedra, é dura, mas se bater na pedra, ela quebra. Ele olha para a rocha e ele fala: eu vou edificar a minha casa sobre esta rocha. E ele começa a edificar a casa dele sobre a rocha. Perceba uma coisa: ele começa a trabalhar, ele começa a construir. Depois que ele constrói a sua casa, depois que a casa está pronta, aí a prova bate na porta. Perceba uma coisa: Jesus dá a oportunidade, Jesus dá o tempo para aquele camarada edificar a sua casa. A palavra do Senhor vai nos falar que depois que ele constrói a sua casa, a prova vem. A primeira coisa que acontece: desce a chuva. Abre um parêntese para explicar. Casa com defeito, quando a chuva bate, a primeira coisa que acontece é goteira. Ou seja, a chuva bateu contra aquela casa. Só que diante de um contexto, aquele camarada olha para a chuva e ele começa a olhar para a casa que ele edificou, e ele percebe uma coisa: está bem construída, porque não tem goteira. Está bem edificada, porque a água que está lá fora não entra para dentro de casa. Depois que a chuva cai, correm rios. Correm rios. Quando eu imagino correm rios, ou correram rios, como você preferir, eu imagino que a casa estava edificada. A base de uma casa é os pés. Quando a água passa pelos pés, a primeira coisa que acontece, se a casa não estiver firme, é levar os pés, é levar a base. Mas a palavra do Senhor fala que os rios passam sobre aquele camarada. Os rios passam sobre aquela casa e ele continua no mesmo lugar. Ele continua no mesmo lugar. Eu abro um parênteses e começo a pregar nessa noite. A prova pode até bater na tua casa, a dificuldade pode até chegar na tua porta, mas você vai permanecer no mesmo lugar que Deus te colocou, porque você está edificado sobre a rocha. Ele está edificado em uma rocha. Ainda que os ventos soprem, ainda que o rio passe, ainda que a chuva desça, ele vai continuar no mesmo lugar, porque está edificado sobre uma rocha.
Me permita usar de exemplo. Aleluia. Quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, nós vamos identificar um certo camarada, um jovem que está dentro da Babilônia. Esse jovem, ele prefere entrar dentro de uma cova de leões do que parar de orar. Por quê? Porque estava edificado sobre a rocha. E quem é a rocha? É Jesus Cristo de Nazaré. Só quem está edificado na rocha. Só quem está edificado na rocha. Só quem está edificado na rocha. Aleluia. O camarada está edificado sobre a rocha. A primeira coisa, trazendo para os nossos dias de hoje, é encontrar alguém, é encontrar igrejas que são firmadas na rocha. Quando eu cheguei aqui, eu muito me alegrei pela quantidade, eu muito me alegrei pelo avivamento que há nesta igreja, eu muito me alegrei pela alegria que há nesta igreja. Isso significa que está firmada em uma base. Isso significa que está firmada em Jesus. Isso significa que está firmada na rocha. Depois que a prova passa, depois que a chuva passa sobre a casa, depois que os rios passam sobre a casa, depois que os ventos assopram, aí a palavra do Senhor continua. E combateram aquela casa. Combateram aquela casa. A palavra combateram significa guerra. A palavra guerra, trazendo para o espiritual, significa guerra espiritual. Ou seja, depois que a guerra, depois que a prova passou, depois que os ventos sopraram e não conseguiram derrubar aquela casa, aí veio a batalha. Aí veio a batalha espiritual. Ou seja, na cabeça do inimigo, se eu não consigo derrubar ele pelos ventos, se eu não consigo derrubar ele pelos rios, se eu não consigo derrubar ele pela prova, eu vou derrubar ele pela batalha. Aí é onde começa: fulano fala mal do outro, ciclano fala mal de Bertrano. Aí o camarada se levanta e fala: vou sair da igreja. Me permita falar uma coisa nessa noite. Crente que sai da igreja porque escutou o que fulano falou ao seu respeito, nunca esteve firmado na rocha. Crente que olha para o pastor e fala: pastor, não vou para o culto porque fulano não vai comer cara, nunca esteve firmado na rocha, pastor. Sempre estava firmado na areia. Só não tinha uma justificativa, só não tinha uma desculpa para dar para o pastor. Verdade. Aí Jesus continua falando, versículo de número 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, vocês vão comparar ele ao homem sensato. Ou seja, Jesus agora estava falando de um outro homem. Jesus agora estava falando de uma outra história. Segunda história, para nós nos perdermos. Jesus olha para os discípulos, Jesus olha para a multidão e ele fala: olha, quando vocês observarem, quando vocês verem um camarada que escuta as minhas palavras e não as pratica, vocês vão comparar com um homem insensato. A palavra insensato significa homem sem sabedoria. Homem insensato significa homem sem sabedoria. Então lá para o parênteses para explicar um negócio aqui. A palavra começa: ouve as minhas palavras, logo, nós podemos imaginar, nós podemos ver e nós também podemos interpretar o que é um homem sem sabedoria. Nós observamos esse homem. E a primeira coisa que acontece é, ele sai, a Bíblia não fala, no contexto da história, ele sai à procura de um lugar para edificar a sua casa. A palavra do Senhor fala que por ser um homem sem sabedoria, o primeiro lugar que ele acha, ele edifica. E qual é o primeiro lugar que ele acha? A areia. Ele acha a areia por ser um homem sem sabedoria, homem preguiçoso, homem sem coragem. Ele começa a edificar
a sua casa sobre a areia. Me permita voltar para o homem, aleluia, prudente. O homem prudente, quando ele começa a edificar dentro de um contexto, demora dias, meses, até anos para edificar a sua casa sobre a rocha. Agora eu volto para o homem insensato. Quando o camarada encontra a areia, ele começa a sua construção, mas a sua construção não demora muito. Ele começa a edificar 1, 2, em pelo menos 7 dias, ele edifica a sua casa sobre a areia. Agora vamos entender um pouquinho o que é a areia. Primeiro, a areia é úmida. Todo mundo sabe, todo mundo já fez e todo mundo já viu. Se coloca o pé na areia, a primeira coisa que deixa é a marca. Se você afundar o pé, você vai perceber que seu pé está entrando para baixo da areia com facilidade. Por quê? Porque a areia é frágil, a areia é mole, a areia não tem base. Por isso que a palavra chama o homem sem sabedoria. Porque só um homem sem sabedoria edifica uma casa sobre uma areia. Vamos continuar. O homem, ele edifica a sua casa sobre a areia. Passa um dia, passa 2 dias, 3, 7 dias, sua casa está pronta. Uma coisa que é interessante, e eu quero que você entenda nesta noite, aleluia, é que a areia, ela costuma ficar embaixo. Então, se a areia ficava embaixo, o camarada que edificou a sua casa sobre a rocha estava em cima. Rocha em cima, areia embaixo. Guarde isso. Ou seja, o camarada já está com a sua casa pronta. Uma coisa que eu gosto nessa história, e uma coisa que me chama a atenção nessa história, é que Deus dá um tempo para cada um edificar a sua casa. Ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, Jesus dá o tempo necessário para ele edificar. Ao homem que construiu a sua casa sobre a areia, Jesus dá outro tempo que seria necessário para ele edificar. Vamos lá. A palavra do Senhor fala, e é que eu mais gosto, que quando a casa de areia já está pronta, aí as mesmas provas que bateram na porta do camarada que fez a casa sobre sua rocha são as mesmas provas que batem na porta do camarada que edificou a sua casa sobre a areia. Perceba, já falei e repito, a cada um Jesus deu tempo, a cada um Jesus deu um tempo para edificar. Sábios como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha, aproveitou, usufruiu do seu tempo. Segundo estudioso, o camarada que edificou a sua casa sobre a rocha, ele trabalhou duro, trabalhou árduo, e mesmo assim, dentro do tempo que foi lhe determinado, ele conseguiu edificar a sua casa. Já o homem que edificou a sua casa sobre a areia, primeiro, não tinha responsabilidade. A primeira coisa que nós vamos analisarmos em uma pessoa dentro das igrejas é a responsabilidade. Se esse camarada não tem responsabilidade com o altar, se esse camarada não tem responsabilidade com a igreja a qual ele congrega, se esse camarada não tem responsabilidade com o Cristo ao qual ele serve, você vai perceber que é um camarada insensato. Vamos lá. A palavra do Senhor fala que depois que o homem constrói a sua casa sobre a areia, aí um negócio acontece. O que? Ele começa a olhar e comparar. Ele começa a olhar para a casa do homem que edificou sua casa sobre a rocha. E ele faz uma comparação. Segundo estudiosos e segundo pelo Deus de lei, a diferença entre as casas não tinha. A única diferença era que uma era edificada na rocha e a outra era edificada na areia. Tirando isso, não tinha diferença alguma. A palavra do Senhor fala, dentro de um contexto
que na primeira noite, aquele homem que edifica a sua casa sobre a areia, ele entra, aí a chuva vem. Foi o que eu falei no começo. Uma casa mal construída, a primeira coisa que acontece quando chove é goteira. Quando a chuva vem, aquele camarada começa a perceber que começa a entrar goteiras dentro da sua casa. Por quê? Porque não estava bem construída. Outra coisa que acontece, vamos lá, depois que a chuva cai, aí correm os rios. Aonde a casa daquele homem estava edificada? Me ajuda a pregar. Aonde estava edificada? Areia. Na areia. Correm os rios. A primeira coisa que acontece quando uma água entra em contato com a areia, olha, é óbvio, mas a areia, ela se desmancha com facilidade. Perceba, se você começar a mexer em uma areia, um exemplo, cavar um buraco com uma areia seca, você vai cavar e a areia que você vai tirando vai repondo, porque aquela areia está seca, mas uma areia que está molhada. Se você molha uma areia, coloca a mão e tira, automaticamente vai se formando um buraco, automaticamente vai se formando um problema. Ou seja, quando o rio passa nas pernas daquela casa, a casa vai. A palavra do Senhor fala que aquele camarada, ele não balança para um lado nem para o outro, aquele camarada cai de uma vez só, porque a casa estava edificada sobre a areia. Aquele camarada não suporta. Depois que aquele camarada cai, aí sopra o vento. Aquele camarada agora, sem sua casa, o vento começa a soprar. E a palavra do Senhor fala dentro de um contexto que aquele camarada, ele vai para onde o vento leva ele. Depois que o vento leva ele, aí a batalha bate na porta daquele homem. Com a batalha na porta daquele homem. Aquele homem despreparado espiritualmente, ele perde a batalha fácil. Me permita usar um exemplo de um homem sem sabedoria dentro da Bíblia. Você conhece a palavra mais do que eu, estuda mais do que eu. Você sabe que Jesus ele vai escolher 12 discípulos. Dentro dos seus discípulos estava um camarada por nome Judas. Jesus escolhe Judas como seu discípulo. E Judas era um homem insensato, homem sem sabedoria, porque estava ao lado de Jesus, presenciava os milagres de Jesus, andava lado a lado com Jesus, viu Jesus caminhar sobre as águas e mesmo assim vendeu ou traiu Jesus. Verdade. Homem sem sabedoria. Agora me deixa dar um exemplo de um homem com sabedoria, homem prudente. Davi morre, seu filho Salomão é o próximo rei de Israel. Deus entra em sonho com Salomão e fala: o que queres que eu te faça? Deus fala com Salomão e pede para ele escolher alguma coisa. Salomão olha para Deus e fala: não quero dinheiro, não quero prata, mas eu quero a sabedoria. Porque quem tem a sabedoria, ele fica de pé quando a batalha bate na sua porta. Quem tem sabedoria, ele fica de pé quando a tentação bate na sua porta. É o diabo tentando derrubar e ele com sua sabedoria dizendo: eu estou edificado na rocha, eu estou edificado na rocha, eu estou edificado na rocha. Aleluia, Jesus. Aleluia, meu rei da glória. Deus que é. Homem com sabedoria. Homem com sabedoria. Me permita usar mais exemplo. Davi, quando ele é consagrado, quando ele é ungido, ao rei de Israel, para ser rei de Israel, o próximo rei, Davi, ele não olha para os seus irmãos e fala: agora eu estou com a unção na cabeça. Davi não olha para os seus irmãos e fala: agora eu vou me assentar na mesa. Aleluia, Jesus. Quando Davi é ungido, Davi volta para o campo.
Porque quem tem sabedoria, quem tem sabedoria dos céus, ele não olha para o alguém e debocha porque tem autoridade. Quem tem sabedoria, ele vai se preparar no campo para depois ir para o trono. Não tem lugar melhor para se preparar do que no campo. No campo, Davi enfrenta leão. No campo, Davi enfrenta urso. Mas no meio de um campo de batalha, Davi derruba um gigante, porque ele tinha a sabedoria. A palavra do Senhor fala que depois que passa tudo aquilo, aí Jesus finaliza: e grande foi a sua queda. A palavra grande foi a sua queda. No hebraico significa ruína total. A palavra ruína total significa homem que não teve sucesso algum. Em outras palavras, homem que não teve futuro algum. Deixa eu abrir um parênteses para falar um negócio para a igreja desta geração. Nós, crentes dessa geração, nós perdemos para o inimigo quando nós não edificamos a nossa casa sobre a rocha. Nós, crentes dessa geração, nós perdemos para o inimigo quando nós não nos preparamos da maneira correta para vir na casa do Senhor. E eu provo isso na Bíblia. Nós vimos cultuar o Senhor. Nós não nos preparamos mais para cultuar. Nós não temos mais a sabedoria. Como assim? A primeira coisa que muitos crentes não conseguem soltar mais desta geração é o celular. Nós vemos em uma pesquisa feita 70% dos cristãos são viciados em redes sociais. E o pior, usam as redes sociais não para que a obra do Senhor seja avançada, ou seja crescente, como você preferir interpretar, mas sim para perder tempo, para pecar. E me permita falar uma coisa: quem perde para o diabo nas redes sociais, quem não consegue controlar a sede pela internet, jamais conseguirá derrotar o inimigo nas batalhas espirituais. Por que nós perdemos? Porque não nos preparamos. Por que nós perdemos? Porque não oramos mais. Nós perdemos a vontade de orar, porque a sabedoria saiu das nossas mentes. E quando nós não oramos, nós perdemos fáceis para o inimigo. Porque nós perdemos fácil para o inimigo, porque não queremos mais orar, porque não queremos mais buscar. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo camaradas que venceram o inimigo porque não pararam de orar, venceram o inimigo porque não abriram mão da oração. Eles falaram: eu prefiro morrer, mas eu não paro de orar. Eu prefiro ir para dentro da cova, mas eu não paro de orar. Eu prefiro ir para dentro da fornalha, mas eu não paro de orar. Eu prefiro ir para a batalha, eu prefiro ir para dentro da prisão, mas mesmo dentro da prisão eu oro. Aleluia, Jesus. Paulo e Silas, com a sua sabedoria, eu estou dentro da palavra, com a sua sabedoria, depois que foram presos dentro da prisão, um cantava e o outro orava. Se fosse um crente que não tivesse sabedoria, era mais ou menos assim: eu preguei a palavra do Senhor e o Senhor permitiu que eu entrasse nessa prisão. Eu falei do Evangelho e o Senhor permitiu que eu entrasse nessa prisão. Mas Paulo olhou para Silas. Silas olhou para Paulo e falou: nós somos homens sábios, nós sabemos adorar dentro de prisão. Canta aí, Silas, que eu vou orar. Ora aí, Paulo, que eu vou cantar. Aleluia. A palavra do Senhor fala que por volta da meia-noite as portas se abriram. Aleluia. Sabedoria. A palavra do Senhor fala, ou melhor, a palavra do Senhor nos ensina, dentro dessa história, a importância de buscarmos, a importância de identificarmos
e a importância de ser. Primeiro, para ser, é preciso ter. Para ter, é preciso buscar. Buscar o quê? Buscar a Jesus. Buscar ao Senhor. O personagem principal dessa história sempre foi Jesus. Jesus poderia olhar para aquele discípulo e se comparar com ele mesmo, pegar outra pessoa e comparar com ele. Mas Jesus ele resolve dar instruções para aqueles discípulos identificarem quem era, quem não era com Jesus. Me permita falar que já encerro dentro das igrejas desta última geração. Já falei, repito, com todo respeito aos pastores que estão em cima do altar, mas nós vivemos uma geração onde tem muitos lobos disfarçados de ovelha. Muitos lobos disfarçados de ovelha. E eu te ensino a achar pelo menos um que está dentro da igreja, mas não é ovelha. O primeiro sinal é: escuta a palavra do Senhor e não pratica. Ou então, escuta as palavras do Senhor e com tosse